Que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e este programa tem como objetivo de levar até o Senhor, até a senhora. E você que está aí desse lado da vida dizendo assim, para mim não tem mais solução. Eu sou uma pessoa que me encontro endividada, desempregada, eu não vejo saída para sair dessa situação que eu estou vivendo. No decorrer desta programação, nós vamos mostrar para você que existe uma solução, sim, para resolver esse problema que você está enfrentando. Nós vamos agora mesmo com o pastor Gabriel, que está na nossa Catedral da Fé, aqui na cidade de Guarapuava, e ele estará falando mais a respeito do que estará acontecendo hoje, hoje, segunda-feira, na nossa catedral. Hoje é dia de lutar contra essa situação que você está vivendo. É com o senhor agora, pastor Gabriel. Fala mais a respeito do que estará acontecendo hoje, segunda-feira. Exatamente, pastor Lino. Essa pessoa que nos acompanha agora, seja aqui de Guarapuava ou da região, mas essa programação está chegando até a senhora, o senhor, para uma mudança de vida. Não, nós não estamos apresentando uma religião, como nós costumamos falar, não, mas uma transformação, uma mudança de vida. Porque talvez você iniciou esse ano querendo alcançar coisas grandes e até hoje você não alcançou. Se a senhora acha isso normal, o senhor trabalha, a senhora trabalha, se esmera, acorda cedo, dorme tarde. Você acha isso normal? Não é normal. Talvez a senhora, o senhor tenha carregado uma maldição. Pastor Lino, nós sabemos que muitas pessoas carregam maldição de andar para trás. A pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue progredir, a pessoa não consegue avançar, porque existe uma maldição, meu amigo, minha amiga. Então nós estamos propondo isso, que a senhora, o senhor, chegue aqui hoje na nossa Catedral de Guarapuava, porque nós vamos comprar a sua briga. Nós vamos determinar, fazer a oração forte para quebrar toda a maldição da sua vida financeira, dos seus caminhos. Se você diz assim, pastor, eu vejo isso, eu vejo que a minha vida não anda, a minha vida não progride, não vai para frente, não é normal isso. Não mesmo, porque tem um mal na sua vida, tem um mal que está agindo na sua vida financeira. Então esteja aqui ainda hoje, às 19h30, nós temos um amplo estacionamento, temos escola bíblica infantil, tudo para essa pessoa, pastor Lino, que nos acompanha, ela venha receber uma transformação de vida. Deus abençoe, pastor Gabriel, e abençoe também todas as pessoas que assistiram o que o senhor acabou de falar. Nós vamos agora a um testemunho que comprova o poder de Deus, de uma pessoa que a vida dela foi transformada ao participar desta reunião que acontece todas as segundas-feiras. Antes da aliança, eu vim de uma família pobre e muito sofrimento, amarração em todas as áreas. E quando você não tem um recurso financeiro, ninguém quer estar perto de você. Onde você chega, você não é bem visto, bem recebido, uma amarração, não tinha lugar onde morar. Minha mãe abriu um espacinho da casa dela lá para mim ficar, eu e minha esposa. E faltava tudo, nome sujo, não tinha emprego. No meu caso, não é que eu não queria trabalhar, não tinha emprego. Então, o senhor já viu, imagine eu, ela e meu filho, pequeno, morando num cômodo que minha mãe favoreceu de favor. Nesse estado, quando ela veio buscar, eu entrei pela primeira vez na Igreja Universal. Qual foi o pior momento para você? Foi quando eu comecei a vir buscar por ele e ele passou a ficar não um dia, mas 3 dias na rua usando droga. E eu falei para Deus, Senhor, eu tô aqui, entregue ao Senhor. Ou o Senhor muda ou o Senhor me leva, porque essa vida para mim tá demais. Além de tudo, ainda tinha um vício da droga. Já tinha o vício da droga. E faltava tudo. Às vezes meu filho pedia uma bolacha e eu não tinha dinheiro para comprar. Hoje mudou tudo, né, bispo? Hoje eu passei a obedecer o que saiu do altar e montei a minha própria empresa. E no começo, tudo difícil, mas quando Deus põe a mão,
Não adianta. Quando ele colocou a mão, aquilo que eu nunca imaginava viver, ele passou a entregar na nossa mão. Para aquele cara que não tinha onde morar, hoje só de casa eu tenho 10. Tenho minha empresa tem meus funcionários, que é os colaboradores, a maioria é familiar, tem caminhão, carro das empresas, carro, agora tudo mudou, bispo. Largou as drogas? Larguei as drogas. Antes de todas essas conquistas, bispo, é bom frisar que a primeira conquista que eu recebi antes do material foi o espiritual. Quando eu vim, entendi, comecei a obedecer, primeiro eu recebi o espiritual. Aí cumpre o que aquela palavra diz, né? Buscai primeiro o meu reino e as minhas justiças, e as demais coisas eu acrescento. Exatamente foi assim na minha vida. Você começou a sua empresa pequeno mesmo? Pequeno, eu não tinha recurso nenhum, igual eu estou falando para o senhor, eu não tinha de onde tirar. Eu comecei com uma máquina que custava R$3.000 e muito esforço para comprar. Peguei uma quitação de uma empresa que eu trabalhei e comecei. Fui chamar ainda, na época, o meu irmão para a sociedade. Ele ainda falou para mim que não ia vir comigo, tal, porque ele estava trabalhando. Quer dizer, é ruim de acreditar, né, bispo? Mas depois que começou a engatar, que começou a andar, aí Deus foi colocando a mão, colocando contrato. Eu passei a entrar em administrativo, com síndico de prédio, com dono de empresa, e um começou a indicar o outro, e aí nós começamos a ganhar força. Comprei o caminhão, comprei maquinário, aí começou a mostrar, e o pessoal falou, não, o moleque ali agora tá com a força, pode contratar que ele vai dar conta. Aí no seu vídeo está o endereço e também está os horários. Agora é só você tomar uma atitude de fé. Se você quiser falar agora com a nossa central de atendimento, você que precisa de ajuda espiritual, está aí no seu vídeo o WhatsApp da nossa central, do SOS, e você pode mandar uma mensagem ou você pode ligar pedindo ajuda. Porque dependendo de nós estamos à disposição para te ajudar. Inclusive, nós vamos agora uma chamada que fala desta quarta-feira, onde nós estamos vivendo o mistério do Getsemane. Nós temos falado muito a respeito do local aonde começou o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Vamos a essa chamada desta quarta-feira. O jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo dos mistérios do Getsemane. Estamos de volta e vamos também já de imediato colocar um testemunho de uma pessoa que, ao participar da fogueira santa de Israel, a sua vida foi transformada. Mas veja não só o que ela conquistou, mas veja os detalhes de como ela encontrou a pessoa mais importante da vida dela hoje, que é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo fez na vida dela. Ela teve um antes e um depois. Assista. Nesse dia aí, foi de fato uma dor na alma. A minha alma não gritava, eu não tinha mais, não fazia sentido nenhum a minha vida. Minha sogra, na época, ela era uma mãe dos encostos e nesse momento ela já estava cuidando espiritualmente das nossas cabeças, né? E eu comecei a colocar roupa, aonde eu comecei a incorporar, a receber as entidades.
e me dedicava, comecei a sacrificar e eu não tinha problema nenhum em sacrificar, sabe? Todo mês, né, valores sacrificava, ia para as cachoeiras, né, ia para as matas. Eu sempre estava junto, sacrificando junto com eles. A minha casa, de fato, servia a eles. A gente colocava toda a força. Era realmente tudo que eles falavam a gente fazia. Mas dentro de casa a gente não via resultado. Porque a nossa vida era uma vida totalmente destruída. Era uma vida onde meus pais sempre estavam bebendo, era discussão. Eu lembro que eu tinha crise de ansiedade e eu me consultava com os encostos e perguntava, eu tô chorando, eu às vezes choro, não sei nem porquê, e eles falavam, vai passar. Mas não me davam uma solução. Materialmente, a gente tinha tudo. A gente viajava, a gente tinha coisas materiais, mas a nossa paz não existia. A gente não dormia, a gente não tinha tranquilidade dentro de casa. Mas o que eles faziam acreditar que se estava ruim com eles, poderia ficar pior. pior sem eles. Então a gente acabava que a gente ficava amarrado ali. A Era gente uma entendia prisão. que era bem pior se não tivesse com eles, porque ali eles estariam cuidando da gente, cuidando da nossa cabeça. Por mais que a gente tinha material, era uma vida frustrada. A minha mãe na depressão, os meus pais brigando, era uma vida totalmente destruída. E chegou um ponto que a nossa família estava desfeita, todos estavam lá, mas não tinha mais família. Eu já não tinha uma relação de marido e mulher com meu esposo, a minha filha já estava totalmente distante, meu filho já saiu de casa porque aí entrou as drogas, né? A gente começou a se drogar dentro de casa, eu e meu ex-marido se trancava dentro do quarto e aí aquela casa ficou só 2 pessoas usando drogas. Meus pais começaram a usar droga, então eles começaram a perder o controle. A agressão do meu pai começou ainda maior com a minha mãe. A minha mãe já estava totalmente cega, ela não conseguia ter o controle de mais nada. E chegou ao ponto que eu virei para minha mãe e falei, vamos embora daqui. Ele vai te matar, vamos embora, vamos sair daqui. E na primeira oportunidade que meu pai saiu, entrou dentro do quarto, a gente saiu com a roupa do corpo, sem olhar para trás. Eu só vivia chorando, eu tinha crises de ansiedades, eu tinha aqueles picos de choro que eu parava de chorar quando eu começava já a ter, né, já quase, né, passando mal, quando eu parava, conseguia parar de chorar, então era uma coisa assim... Fazia uso de remédios. Tomava remédio antidepressivo, ansiolíticos, ou então tomava muito remédio para dormir, às vezes 2, 3 comprimidos para poder conseguir dormir. Então era uma coisa assim muito forte, né? A depressão, durante muito tempo, ela ficou mascarada pelo uso da droga. Porque enquanto estava ali o combustível, né, usando esse combustível que era a droga, eu ainda estava ali reagindo. Quando eu fui morar, eu e ela, né, que ficou mais calmo, e aí eu lembro que a maioria das vezes que eu estava em casa, eu estava deitada. Então era uma coisa assim muito forte, né? E aí, algumas vezes, quando eu parei de tomar os remédios, voltei a usar drogas. Comecei a beber. E nisso que ela ficava em casa e voltava, muitas das vezes, o que acontecia? Eu roubava ela, né? Porque eu já não estava trabalhando, a depressão, muitas vezes eu não ia trabalhar, acabei sendo demitida e eu já não tinha dinheiro nem para comprar drogas, nem para comprar comida. E muitas das vezes ela chegava em casa no dia que ela recebia, ela escondia o dinheiro. Quando eu cheguei à conclusão que quem tinha pego o meu dinheiro tinha sido a minha mãe, foi a minha maior decepção. Quando eu me relacionei com uma pessoa, ela era afastada da igreja. Aí eu lembro que eu nunca tive nenhum contato com a igreja ou com a fé, nada disso. Então ali começou a surgir a curiosidade. Aí eu lembro que o primeiro contato com a fé foi na época de pandemia, então teve muita rádio, programa de TV, foi quando começou a ficar muito forte, né? As reuniões passarem, e eu comecei a ouvir
E eu lembro que eu ouvi o Bispo Renato e a Dona Cris falando sobre a terapia, falando justamente aquilo que eu nunca vi na minha vida, sobre casamento, sobre relacionamento, e eu nunca vi isso na minha casa, nunca tinha visto isso na minha família. Então aquilo foi como, assim, tivesse aberto os meus olhos. Tudo que eu busquei a vida toda, na primeira reunião, Deus já tinha me dado, sabe, uma amostra grátis. Eu já tinha ficado muito feliz na primeira reunião. Eu saí tão feliz, aí eu falei, não, eu preciso voltar. Aí eu lembro que na segunda semana eu falei, eu preciso me batizar. Eu já tinha largado tudo. Porque eu não tive dificuldade de obedecer, porque eu já sacrificava. Eu via minha família sacrificar todos esses anos, só que no altar errado. Então, tudo que o altar falava, tudo que o pastor falava, eu fiz. Então, com 2 semanas eu me batizei e com 3 meses eu recebi o Espírito Santo. Só que ali começou a surgir a minha guerra, porque quando eu recebi o Espírito Santo, com algumas semanas, a minha mãe me liga, com a faca no pescoço, porque ela descobriu que eu tinha entrado para a igreja. Eu me lembro perfeitamente, assim, desse dia, né? Eu estava muito deprimida. O mal falava na minha mente exatamente que eu não tinha mais jeito, que a única solução era a morte, que eu tinha perdido meu casamento, que eu tinha perdido os meus filhos. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, pronto. Aí eu peguei e comecei a catar alguma coisa em casa, eu já tinha me cortado, aí eu peguei e falei, não, vou pegar essa faca e vou me matar. Falei, olha, se você não sair dessa igreja agora, eu vou me matar. Podia ser qualquer igreja, menos Universal. Por quê? Porque eu não gostava do Bispo Macedo, eu achava que o Bispo Macedo era o anticristo. E aí ela falou meia dúzia de palavras que eu não me lembro que ela falou, né? E aí, um determinado dia, a Vívia começou a me insistir para eu ir para a igreja. E aí, esse vamos, soou para mim como uma atenção. Vou lá, vou com ela, né? Mas esse vou com ela, tipo, aí eu comecei a rodar outras igrejas, outras denominações, para falar, eu vou conseguir uma igreja boa e vou tirar ela da Universal. Né? Eu ficava durante o dia pesquisando na internet coisas. E às vezes, pastor, ela ia assistir o culto, aí quando chegava a noite, ela me mandava fake news. Ela falava, tá bom, meu Deus, tá dando certo. Pelo menos ela foi. Foi 1 ano, né? Durante 1 ano eu fiquei indo na igreja para tirar minha filha da igreja. Mas houve um dia, né, que eu de fato entendi. A palavra ela realmente entrou dentro de mim de uma maneira que eu entendi, né? Eu cheguei na igreja e ouvi o pastor pregando de uma forma que eu entendi que eu precisava me entregar. Eu tinha ouvido falar do Espírito Santo, né? E que se eu não entendesse que eu precisava me entregar e ter esse encontro com Deus, que ia ser questão de tempo, que eu voltaria àquele inferno que eu saí, né? Porque até então eu já tinha deixado de fazer algumas coisas, né? E eu já tinha sentido uma pequena paz, mas que eu podia receber mais do que aquilo, né? E foi quando eu comecei a buscar, né? E aí foi quando eu deixei no altar tudo, as drogas, né? O meu desejo de usar droga, o meu maço de cigarro, deixei uma bolsa de remédios, né? Remédios de depressão, né? Antissolítico, remédio para dormir, depressivos, tudo eu deixei lá no altar. E veio uma fogueira santa, onde eu me entreguei, né? De fato. Eu me derramei no altar e falei com Deus, eu fui sincera com Deus, né? Falei com Deus que eu precisava me entregar, eu precisava trocar o meu espírito, eu precisava que Ele me desse o espírito dele, porque aquela pessoa que existia precisava ser mudada, sabe? Então eu botei toda a minha força, tudo que eu acreditava eu coloquei ali naquele altar. E foi tão forte aquele momento que eu senti o abraço de Deus, sabe? E ali eu me senti realmente filha de Deus. O que eu o tempo inteiro me sentia órfã, ali eu já estava me sentindo assim, pela primeira vez, filha. Sabe, com a certeza que Deus era comigo e eu queria sair dali falando para todo mundo que eu era filha de Deus.
e que tudo que eu tinha vivido naqueles 48 anos, sabe, que aquilo tudo não existia, que agora eu fazia parte de algo muito maior. Então, assim, quando se trata assim de salvar uma alma, eu vou com toda a força, porque eu sei o que aquela alma está vivendo. Quando eu vejo uma pessoa depressiva, uma pessoa que quer se matar, eu sei o que ela está sentindo. Hoje eu vejo uma mulher transformada, uma mulher que outrora não tinha desejo de morrer, hoje ela tem prazer de levar a vida para outras pessoas. Hoje em dia, eu falo que ela sempre está sorrindo. E não é algo forçado, pelo contrário, é a alegria do Espírito Santo. Eu vejo, de fato, ela sabe o quanto ela é especial para mim, porque eu vejo, de fato, os frutos do Espírito Santo nela. Tudo eu resolvo no altar, né? Eu sou fruto do altar, né? Tudo que hoje assim, eu não busco ninguém, eu não busco pessoas, né? Eu busco o altar, né? Tudo eu resolvo no altar, porque é dali que eu tiro a minha força. Meu amigo, minha amiga, olhe para cá, por favor. Você que não aguenta mais esse sofrimento, para de ficar relutando e toma uma atitude de fé. Ainda essa semana procure uma igreja mais próxima aonde você mora. Nós estamos aqui na cidade de Guarapuava. A nossa Catedral da Fé fica bem no centro da nossa cidade aqui de Guarapuava, na rua Padre Chagas, no número 3536. É um lugar que você, quando entrar, pode ter certeza que a sua vida vai começar a mudar. Eu faço um desafio para o senhor, para a senhora, para você que está assistindo essa programação e que não aguenta mais esse sofrimento na sua vida espiritual, na sua família, na sua saúde, na sua vida sentimental, seja qual for o seu problema financeiro. Dá um basta, mas não da forma que você quer fazer, tentando tirar a sua vida. Isso não é um dar um basta, porque se você fizer isso, você acha que o seu sofrimento acabou. Não, existe uma vida após a morte. Então, em vida com o Senhor Jesus, você pode terminar esse sofrimento. Como você assistiu esse testemunho que você acabou de ouvir e ver a transformação que Deus fez na vida dessa pessoa. Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Mas você também que mora aí em Moarama, aí também em Moarama tem uma igreja universal. Nós vamos agora a uma chamada que fala desta sexta-feira, onde nós temos vivido uma fé sobrenatural contra as forças do mal. Porque o lugar que o mal ele tem que estar é debaixo dos nossos pés. Assista essa chamada. Você sente que não tem como escapar, oprimido por tantos problemas. Pisaram as suas esperanças e parece que você não pode fazer mais nada para resolver. Mas quem disse que você não pode? Dentro de você, talvez sufocado, existe um poder capaz de reverter qualquer situação. A sua fé. A força que traz Deus para a sua guerra e faz o problema estar com os dias contados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, 7 de novembro, o início da corrente, o mal debaixo dos meus pés. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar.
Aqui neste lugar aqui, ó, toda sexta-feira nós temos a grande vigília do meio-dia. E não só a vigília do meio-dia, mas também neste lugar tem chegado pessoas aflitas, desesperadas, pessoas com depressão, angustiadas, pessoas que tentaram dar cabo da sua vida, tem passado por esse corredor. E é nesse corredor que tudo tem resolvido diante da palavra de Deus. Você pode fazer também uma prova de fé, um desafio, você não tem nada a perder. Venha nesta sexta-feira, nessa grande vigília do meio-dia, e passe por esse corredor aqui, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você não pode estar ao meio-dia, tem os outros horários que estão aí no seu vídeo. É só você se preparar, você que tem sido vítima de inveja, você que é uma pessoa que sofre com insônia, que tem pesadelos. Tome uma atitude de fé, faça a sua parte, e o mais Deus vai fazer na sua vida. Nós vamos nos preparar desde já para a oração com a nossa amiga Mary Martins. Prepare aí o seu copo com água e eu tenho certeza que você já vai ver o poder de Deus desde já na sua vida ao beber desta água. É momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti. E eu tenho certeza, meu Pai, que conosco há muitas pessoas orando. O coração delas, meu Pai, estão esperançosos, aguardando uma resposta do Senhor. Pessoas que estão com as suas vidas, meu Pai, desesperadas, sem saber o que fazer. Não há solução. É impossível a causa dela para os homens. Elas já buscaram em tantos lugares e não receberam nada. Por isso estão orando. Mas o Senhor pode todas as coisas e é através da nossa fé, meu Pai. A nossa fé é a chave para abrir todas as portas, porque nós cremos no Senhor e não existe problema maior do que Ti. Não há doença que seja maior do que o Senhor, maior do que o médico dos médicos. Não há problema na família que seja maior do que o Deus que pode todas as coisas e que tem o amor verdadeiro. Meu Pai, dá a Tua bênção, que haja respostas, que essas pessoas que oram conosco possam Te agradecer, porque o problema que ela pensava que era impossível, para o Senhor é solução. Em nome de Jesus, que elas recebam do alto a resposta. Neste momento em que nós unimos a nossa fé, e unge, meu Pai, esta água, que ela não seja uma água comum, mas porque nós estamos orando e pedindo a Tua bênção, ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe desta água com fé e receba a bênção de Deus na sua vida. Graças a Deus, creia e você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Como é que você está agora? Eu tenho certeza que você sente um alívio na sua alma e que você seja curado também, porque aonde esta água, ela chega no seu organismo, chega também vida, chega saúde para o seu corpo, fortalecimento para a sua alma e também para o seu espírito. Eu quero terminar esta reunião colocando essa chamada, aonde nós vamos ter no dia 31, a vigília da virada do ano, que vai ser no poder da oração. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos de homens e mulheres que venceram as piores situações da vida deles através da oração. A exemplo de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, a exemplo da rainha Esther, que viveram momentos de aflições, momentos que eles foram levados para a morte, mas lá Deus deu o livramento.
Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, mas Deus livrou dentro da fornalha, porque eram homens de oração. E assim aconteceu com a rainha Esther. Ela não só se salvou, mas salvou a sua família e todo aquele povo que estava para ir para a morte. O mesmo vai acontecer com você. Você deve preparar a sua família e estar conosco nessa grande vigília da virada do ano, que vai ser no poder da oração. Nós vamos essa chamada, terminamos esta programação colocando essa chamada desta vigília. E que Deus abençoe e até a próxima. Nos últimos segundos deste ano, Senhor, nós entregamos toda a nossa vida, nosso ser, nas Tuas mãos. Faltam 16 dias para a vigília da virada no poder da oração. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal.